que é a do meio? É. A do meio. Às 21h02, nós estamos aqui no estúdio da TV Viamão, estreando o programa Em Foco. Programa que toda quarta-feira terá um entrevistado aqui ao vivo. Programa de estreia hoje aqui na TV Viamão. Você pode participar, interagir conosco, bater um bate-papo com o nosso convidado através do Facebook, do Jornal de Viamão, através do e-mail do jornal, é jornaldeviamão@yahoo.com.br, ou através do telefone 3435-2655. E o nosso convidado de hoje, nesse programa de estreia, é nada mais, nada menos do que Eliseu Fagundes Chaves, o RID, conhecido em Viamão, RID que nasceu em 11 de agosto de 1959, em Belém Velho, Porto Alegre, mas em 1961 mudou-se com a sua família aqui para Santa Isabel, Viamão. Em 1988, RID concorreu a vereador e se elegeu com a 4ª melhor votação do município. No bairro Santa Isabel, participou da fundação do Grupo Comum Unidade, onde defendia, entre outras coisas, a preservação do Morro Santana e a melhoria do serviço de transporte prestado na época pela Rodovilas, empresa que atendia esses bairros. Teve também grande participação em ações culturais na Praça Santa Isabel, a Escola Alberto Pasqualini. Reelegeu-se vereador nas eleições de 92, mandato que se tornou um dos vereadores que mais apresentou o projeto. Concorreu a prefeito em 1996 e, para a surpresa de muitos, elegeu-se com quase 50% dos votos válidos. Foi candidato à reeleição, obtendo uma grande vitória. Cumpriu um ciclo de 16 anos. 8 anos como vereador, 8 anos como prefeito. E eu quero agradecer ao RID por estar aqui conosco, nos dando a honra aqui da estreia do programa Em Foco aqui na TV Viamão. Obrigado, Carlos. Obrigado, Mário. Quero agradecer ao Jornal de Viamão. Quero parabenizar pela iniciativa, né, desse projeto tão importante para nós, de mídia para Viamão, levando a divulgação e a informação à nossa comunidade. Cumprimentar aos que nos assistem através da internet, enfim, e que vão através do telefone participar conosco também. Comunidade de Viamão, da Cecília, da Grande Santa Isabel e de Viamão. Mais, né? Não só de Viamão, pela internet, o pessoal da Grande Porto Alegre, do estado, quem sabe, né? Então é um prazer estar aqui, Carlos, e estou à disposição para nós batermos um papo, conversarmos sobre o nosso município. Eu falava que, fora do ar aqui, que o convite feito à tua pessoa era muito em função do que tu representa no cenário político de Viamão, né? E uma pessoa popular. Eu queria que tu nos começasse relatando a tua chegada em Viamão, quais foram as primeiras ações que começou a te consolidar dentro das lutas sociais em Viamão. A minha história, ela é parecida, né, semelhante com a maioria da nossa população de Viamão. A maioria dos moradores de Viamão vieram a partir desse desenvolvimento dos últimos 30, 40 anos, chamado êxodo rural. Uma grande parcela da população do interior vinha para a capital, é o caso do meu pai, né? A minha mãe já era de Porto Alegre, mas meu pai veio parar em Porto Alegre. No caso, meu pai trabalhava em Caciqui, né? Era ferroviário, telegrafista, e por motivo de doença foi parar no hospital Sanatório Belém Velho. E lá conheceu minha mãe, e lá iniciou-se a minha família. Lá eu nasci, eu e meu irmão, e viemos para Santa Isabel, eu tinha 1 ano e meio de idade. Então, há 50 anos atrás. Então, eu tenho dito com muito carinho, com muito orgulho, eu cresci com a Santa Isabel, né? que é um bairro tão qual a Cecília, que é, né, a Grande Santa Isabel, Jari, Monte Alegre. A partir de Santa Isabel foi se desenvolvendo, né, até as Augustas, praticamente nesses últimos 50 anos. Então eu cresci com essa comunidade, cresci nessa região. Então tive uma vida, né, comum do menino de vila, com muito orgulho, né, jogando bola, jogando futebol nos campinhos, que tinha bastante, tomando banho nas sangas, né,
Arroio Pastor Neres, Sanga da Santa Isabel, subindo o Morro Santana, o nosso querido morro, todas as sextas-feiras santas para colher Marcela, tomando banho de chuva, correndo nas ruas. Estudei nas escolas, nas nossas escolas da vila, Carlos Chagas, que é uma das escolas mais antigas, depois no Walt Disney, antiga Escola Medianeira. Fiz o meu ginásio no Pasqualini, estudei no Isabel de Espanha, fiz o meu segundo grau no Isabel de Espanha, e fiz a minha faculdade na antiga FAFINC, Seminário Mar de Viamão, Pedagogia, hoje é a PUC, que veio para cá. E, enfim, trabalhei, né, como qualquer trabalhador, iniciei, fui engraxate, né, na Avenida Liberdade, tinha 11, 12 anos de idade, eu e meu irmão. Nosso primeiro trabalho, primeira renda, tivemos a experiência de, né, poder ajudar de alguma forma, comprando, né, minha primeira camisa, meu primeiro, enfim, né. Fui cobrador da Viamão, trabalhei no Zafari, servi no quartel, servi no Bacon X, lá na região de Ipanema. Então tive um período, né, até os anos 80, foi essa fase de estudar nos grupos escolares, estudar no ginásio. E já te inquietava as necessidades, que por certo eram muitas naquela época, as necessidades de transporte, a infraestrutura que tinha a região, te inquietava já desde a juventude essa situação? Eu diria que, não vamos esquecer que nós pegamos dos anos 70, né? A nossa formação foi, o nosso ginásio foi nos anos 70, então nós pegamos parte da ditadura militar. E eu vou dizer para ti que, de certa forma, eu comecei a despertar quando eu servi o quartel. Em 78, 79, eu servi o quartel ali, me relacionando com outras pessoas, né? Começou ali a pintar um primeiro sentido de rebeldia, né? Porque ainda era final da ditadura militar, eu estava no quartel, no exército, e eu sentia ali, né, percebia no primeiro momento um momento de opressão, de repressão, e eu via que havia uma contradição em tudo aquilo que nós aprendíamos na escola, né, que ainda era ditadura militar e falava-se em democracia, mas na verdade a minha militância, o meu despertar mesmo foi a partir depois do retorno do quartel, depois dos 20 anos, foi quando eu tinha parado de estudar, né? Foi quando eu voltei a estudar no Pasqualino no segundo grau, depois fui para o Isabel de Espanha, e ali eu comecei a despertar, fui o primeiro fundador do Grêmio Estudantil Isabel de Espanha. Nós começamos a lutar então pelo Grêmio Estudantil de Isabel de Espanha. Participei, aí reencontrei o Cavalcante, meu querido amigo Cavalcante, que eu sempre falo, um artista plástico nosso reconhecido, também morador da vila, também criado na nossa vila, hoje está em Porto Alegre. Foi com ele que nós fundamos o grupo Comum Unidade, e ali eu comecei então a canalizar, né, aquela minha rebeldia, aquela energia para as lutas comunitárias, lutas sociais, como tu bem falaste, a preservação do Morro Santana, a luta pelo transporte, a luta pela cultura. Deixa eu só te interromper aqui, Rinde, porque nós estamos também, através do Facebook, conversando com os internautas, através do telefone 3435-2655 ou do e-mail do jornaldeviamão@yahoo.com.br. E Rinde, eu já queria te passar aqui, ó, a Natália Machado está aqui, ó, TV Viamão já é um sucesso, abraço ao ex-prefeito, foi um dos melhores que Viamão já teve. A Renata Pereira... Obrigado, tá, Natália, um beijo. A Renata também está aqui, a Renata Pereira, dizendo, estou assistindo, muito legal, grande prefeito Rinde. Então tá aí. Obrigado, Renata. Não é por acaso que nós te convidamos aí para o programa de estreia, porque tem essa ligação, né? Tu tens uma frase, inclusive, Rinde, que nós nessa pesquisa que estávamos fazendo aí para que pudéssemos conversar aqui, tenho as mãos limpas, o bolso vazio e a consciência tranquila. Fala um pouquinho sobre o que significa isso para um político falar: tenho as mãos limpas, o bolso vazio e a consciência tranquila. Qual é o contexto dessa frase? Até fico um pouco emocionado, né? Mas nós vivemos um momento, né, que a política ela passa por um período de muito descrédito, né? E eu entrei na política, na verdade, né, quando eu comecei a lutar pelas lutas sociais,
seja movimento comunitário, movimento social, movimento cultural, movimento estudantil, movimento sindical em Porto Alegre, eu era municipário também, cresci na prefeitura de Porto Alegre, participei daquela grande greve que teve lá no governo Colares, no final de 88, ajudei a fundar a AMPA. A minha participação era uma participação como cidadão consciente de que tinha que lutar para tentar mudar a nossa sociedade, lutar pelas coisas da nossa comunidade, lutar para transformar, lutar para melhorar, né? A minha primeira formação que eu tive, né, de certa forma, mais esquerdista, né, marxista, leninista, tive relações com o pessoal que acompanhava a Prestes, era um momento da luta pela abertura, pela luta pelas diretas já, participei de tudo isso aí. Então, não havia em momento algum, entendeu, a minha intenção de concorrer a alguma coisa naquele momento. Eu participava como cidadão, achava que tinha que lutar como estudante, como servidor público, como morador de vila, pelas questões da nossa comunidade. Então não havia, as pessoas quando eu coletava um baixo-assinado na minha rua, para melhorar a iluminação pública, as pessoas, vai concorrer a vereador? Eu dizia, não se trata de concorrer a vereador. Estou lutando. Sabe, as pessoas relacionam que quando tu está fazendo algum movimento é porque tu vai concorrer a alguma coisa. Não era essa, né, em momento algum, quando eu comecei na política, foi com a intenção de me concorrer a alguma coisa. Então foi um processo, isso que é importante, foi um processo que foi se dando ao natural, por consequência de uma luta, de uma inserção. A gente foi se tornando, né, referência dentro da comunidade. E nunca fiz nada sozinho. Sempre participei, né, articulado com um grupo de pessoas, com a comunidade, com a associação de moradores, como eu falei, o Grêmio Estudantil, com o nosso sindicato em Porto Alegre. Depois ajudamos a fundar o PT em Viamão, anos 80, quando criamos o núcleo da Santa Isabel, companheiro Serginho, companheira Sandra, companheiro Gaspareto e várias outras pessoas da comunidade, tia Nilza, tia Neuci, Rogerinho, né, falecida Marildo, pessoas. Começamos lá nos anos 80 a fundar o PT aqui na Santa Isabel. Nós somos fundador do PT na Santa Isabel, que era um dos poucos núcleos lá nos anos 80, né? Tinha um núcleo de Viamão, o companheiro Mauro Schirheim, que foi primeiro pioneiro, Mauro Schirheim, fundador do PT em Viamão, lá na Lomba do Pinheiro, né? Companheiro Silvino Rec, companheiro Zé, vários. Então o Santa Isabel passou, a partir dali, da nossa inserção, passou a dar uma injeção no nosso partido naqueles anos 80, início, quando o PT não era nada. Quando a gente passava, eu usava uma bolsinha, todo mundo que me conhece, uma bolsinha atravessada de calça de brins, de sandália, uma camiseta e uma estrelinha, com muito orgulho, uma estrelinha vermelha no peito, né, com ideologia, com sonho. E a gente era criticado. O que tu quer? Lá vem ele com aquela bolsinha, o que tu quer? Partido, o que é o PT? Mas isso não é nada. Quando já tinha os partidos grandes, na época já o PMDB que retornava, o próprio PDT que retornava com toda a força com o Brizola, e o PT estava recém começando, mas nós assumimos com ideologia, né? Assumimos porque acreditávamos no nosso sonho e achávamos que era possível transformar. E eu acho que fizemos a nossa parte, né? Depois podemos provar, né, que é possível ser um vereador correto, um vereador ético, um vereador que de fato defende a política da comunidade, da maioria, e não o seu interesse próprio, né? Tá aí, que foi 8 anos vereador, 8 anos prefeito, e hoje, né, com muita humildade, com muita honradez, né, moro modestamente, moro humildemente como qualquer cidadão, né? Isso, então, tem essa frase: tem as mãos limpas, o bolso vazio e a consciência tranquila. Tá bom. O Josué Hernandes, também da Cecília, recebeu um telefone, está mandando um abraço aí para o RID, José Hernandes. Josué estava comigo hoje, né, José? Me acompanhando, nós resolvendo meus problemas de saúde, meus exames. Um grande abraço, Josué, para ti e família aí. Também temos aqui um questionamento eu já vou passar, depois nós vamos continuar falando da tua caminhada, porque eu tenho uns assuntos que eu quero, mas também aqui o Rogério Chioqueta, que está perguntando aqui, deixa eu buscar aqui, que entrou mais gente, tá aqui, deixa eu só buscar aqui, ó. Quero saber qual a política animal que o RID vai direcionar. Quer dizer, ele que tem uma ONG aí, que é o 101 Vira-Latas, e acaba recolhendo animais. Queria saber se tu tem essa visão do que fazer para ajudar essas ONGs aí
deixando claro que o Rogério Trindade Choqueta é vice-presidente de uma ONG aí. Queria saber o que ele acha de uma proibição pela Prefeitura de Porto Alegre das ONGs exporem, né? O Centro Vira-Latas foram proibidos lá em Porto Alegre de expor os animais para doação. Qual é a tua avaliação disso? Eu acho que a questão dos animais, né, é uma questão que merece a atenção do poder público. Acho que nós temos que retomar essa discussão, tanto na questão de saúde pública, né, que é um tema que tem por aí centenas de animais pelas ruas e está faltando, de fato, uma política pública nesse sentido, de como nós vamos trabalhar essa questão. Não é simplesmente recolher os animais, ou como acontecia antigamente, executá-los, como se diz, sacrificá-los, né? Acho que tem que ter uma política nessa questão aí, assim como para as pessoas tem a questão da prevenção, né? A prevenção da gravidez, nós também temos que ter a prevenção dos animais para não se procriarem como eles se procriam. Eu acho que não tenho a resposta pronta. Eu acho que um governo popular, um governo democrático, tem que sentar com as entidades, né? Muitas vezes as ONGs, elas têm muitas respostas que nós, enquanto governo, não temos pronta. Mas eu acho que a partir de um debate, de uma discussão, a gente pode construir junto alternativas, respostas também para esse problema. Também recebemos aí por e-mail o Clóvis Araújo, está mandando um abraço aí a todos aqui do programa e também ao ex-prefeito Ride. Muito obrigado, Clóvis, pelo teu abraço aí. Um abraço, Clóvis. Obrigado. E também recebemos um e-mail do André Pacheco, presidente da CIV, que está parabenizando aí a toda a equipe do Jornal de Viamão e da TV Viamão pela iniciativa inovadora. Um abraço, André. Também aqui um abraço, estamos recebendo um abraço aqui do Alex Vaz. Alex Vaz, que também é chargista, e é a chargista aí do Jornal do Viamão, está também nos assistindo. Beleza, Alex. Bom, eu quero conversar aqui com o Ride o seguinte: em 3 de junho de 89, saiu uma matéria onde o Ride critica a prestação de transporte coletivo de Viamão na época pela Expresso Veraneio. Exigiu melhor atendimento, melhor ao usuário, e estava na época buscando a concessão a Veraneio, e a sugestão do vereador Ride é que, se não tivesse uma melhoria, também não tivesse renovada a concessão. Foi uma das marcas do meu mandato de vereador, dos 2 mandatos de vereador. Mas aí, Ride, eu quero te perguntar, e hoje? O caos que nós temos no transporte coletivo, isso é uma demanda de muito tempo. A nossa empresa Viamão, nessa que tu disseste fosse funcionário, recebeu há pouco tempo um prêmio pelo serviço social, mas o serviço, o atendimento ao usuário, o essencial, ainda é muito deficitário. O que fazer? Eu acho que é importante destacar. Como vereador, eu atuei muito na área do transporte coletivo e eu me lembro muito bem a questão da EVEL, né? Eu fui, eu acho, talvez o único vereador na história que teve lá no DAER, no Conselho de Tráfego do DAER, defendendo os usuários num processo da concessão da EVEL. Nós coletamos na época a Fracab, nós tínhamos no Conselho de Tráfego do DAER, nós tínhamos um representante da comunidade que era da Fracab. E ele nos procurou e nós mobilizamos a comunidade da Cecília e da Augusta, porque de fato a EVEL prestava um péssimo serviço. Era a empresa Veraneio, não era a EVEL, era a empresa Veraneio, trocou de nome depois. E nós fomos lá no DAER exigir, cobrar, defender que não renovasse a concessão, que era renovar de 20 anos. Infelizmente, né, e eu denunciei na época, bati forte, né, e dizia que o DAER estava comprometido com os empresários. Compramos essa briga e depois, logo adiante, estourou vários problemas de denúncias que de fato comprovavam isso, né? Hoje eu espero, né, que no governo Tarso a questão do DAER, a questão da Metroplan, porque existem 2 questões que é importante colocar. Existem as linhas municipais, que são competência da prefeitura. No que compete à prefeitura, nós, no nosso governo, nós fizemos podemos dizer, uma revolução nas linhas municipais. Nós exigimos da empresa compra de novos ônibus, criamos linhas, né,
Criamos linhas de... Hoje tu vem das Águas Claras até Santa Isabel. Daqui da Santa Isabel tu vai para qualquer outra vila. Eu peguei o período que da Vila Elza... Mas falta qualidade ainda. Falta qualidade. Falta melhorar. Os ônibus são superlotados, horários em atraso, quer dizer... Isso é um processo, Carlos, isso é um processo permanente. Isso é um processo permanente. Fiscalização, poder público e junto às empresas é permanente. É permanente. Então tu tem que ter uma SBT forte, tem que ter uma boa equipe de fiscalização, de atuação, porque a empresa ela tem seus interesses. Ela tem que servir a comunidade, mas o poder público tem que fazer sua parte. Então, às vezes, entendeu? Eu acho que teve avanços inegáveis, agora é um processo permanente. Tem avanço e tem alguns retrocessos. Então, acho que tem que ser retomada essa questão. E quanto a questão, eu falei linhas municipais. A questão linha intermunicipal, que é o caso da EVEL, praticamente a maioria das suas linhas são intermunicipais, e o caso da Viamão, que é a grande superlotação, não são nas linhas municipais, são nas linhas intermunicipais. Isso passa pela Metroplan. Então é uma articulação, é um trabalho que tem que ser feito pelas prefeituras, SMTs, junto ao governo do Estado. Então nós, que fazemos parte do governo do Estado, PT, PSB e outros partidos, e agora por coerência, somos governo, temos que cobrar, temos que exigir que essas transformações venham a acontecer. Entre elas, a questão da legislação das licitações. As concessões não podem ser mais dadas como estavam sendo feitas, de 20 em 20 anos, automaticamente sem concorrência pública. Então é isso que vem acontecendo. Eu quero parabenizar Cachoeirinha. Cachoeirinha foi um município, pelo que eu sei, que fez licitação pública. E lá, pelo que eu sei, a empresa que ganhou é uma empresa competente e que está melhorando o serviço da cidade. Eu acho que é um aprendizado que temos que trazer para os nossos municípios também. Deixa eu registrar aqui também o Paulo Ari. Abração para o RID e muita saúde para ele. Paulo Ari da Vila Elza. Grande Paulo Ari, ex-presidente do PT, quando eu falava, do nosso partido. Paulo Ari é uma pessoa histórica do nosso partido, ex-vereador, um grande amigo, um grande companheiro. Paulo Ari é do tempo, lutamos junto, Paulo Ari. O Paulo Ari é um que terminava as reuniões do partido 8 da noite, 9 da noite, não tinha mais ônibus. Ou o Paulo Ari ia a pé até a Vila Elza, ou tinha que ir a Porto Alegre pegar o SOU para voltar. Era isso que era Viamão lá nos anos 90. Então, muita coisa melhorou, isso é inegável. Hoje, tu vai de vila a vila, hoje tu pode andar até às 11, meia-noite, que tem horários, tem linha. Agora, reconheço, se eu dizer, mas tem problemas. Claro que tem problemas. Tem problemas e temos que buscar melhoria, sempre, permanente. 9 horas e 24 minutos, nós estamos ao vivo aqui no estúdio da TV Viamão, na estreia do programa Em Foco. E tendo a honra aí de ter nesse programa de estreia o ex-prefeito RID. André do Monte Alegre também aí. Atual gestão representa o PT? Nós íamos tocar na atual gestão mais tarde, mas já que o André já tocou, gostaria que tu nos dissesse esse. O PT está em Viamão, nós assumimos o PT assumiu em Viamão em 97. Governamos por 2 gestões, depois elegemos o 3º mandato com o companheiro Alex, estamos no 4º mandato do companheiro Alex, é o PT. Agora, nós temos que ter a humildade, temos que ter a grandeza de reconhecer que nem tudo está bom, que tem coisas que nós temos que melhorar, podemos melhorar e temos que melhorar. Então, é o PT? É o PT. Agora, nós, dentro do PT, estamos discutindo, estamos debatendo, estamos entrando para um outro processo, exatamente é esse o processo, estamos entrando para um outro processo eleitoral, que vai haver novas eleições, e nós temos que fazer uma profunda avaliação, uma profunda reflexão dos 16 anos do PT, sim. Coisas boas que avançaram, coisas boas que melhoraram a cidade, mas tem coisas que nós temos que fazer uma avaliação, que nós temos que rever algumas coisas, consertar outras. Dentro dessa avaliação, pode-se dizer que a avaliação ela é mais negativa. Eu quero aqui seguir na linha do André, então aqui do Monte Alegre, quero também agradecer a sintonia do André aí na TV Viamão. E ela é mais negativa dentro dessa avaliação ou ela tem mais positividade? Não, eu acho que se nós analisarmos o PT no seu todo, nos 16 anos, é inegável. É inegável que o Viamão que nós encontramos lá em 96, que nem coleta de lixo tinha na cidade, que
né, que praticamente todas as escolas estavam abandonadas, enfim, várias situações que Viamão era apenas praticamente um município agrícola com 2, 3 empresas. É inegável que nesse período, do ponto de vista econômico, de desenvolvimento, de industrialização, de modernização de serviços, avançou bastante. Agora, reconheço que temos coisas, temos erros, temos falhas, e nós temos que consertar isso. Eu acho que é possível ainda. O PT tem condições, o PT tem história, o PT tem acúmulo suficiente para fazer essa autocrítica, essa autoavaliação e se apresentar novamente à sociedade num patamar superior, num patamar melhor do que todas as 4 gestões que tem aí. Até porque hoje nós temos o governo do Estado e temos o governo federal, que se nós soubermos trabalhar articulados e com projetos, podemos buscar muitas melhorias para o nosso município. E quem ajudou a construir o governo estadual e federal, né, também fomos nós do PT. Em 89, elaborou um projeto de lei que sugeria a participação da comunidade, não ficasse o planejamento do orçamento nas mãos do prefeito e dos vereadores. Hoje, a população participa? Porque o AP hoje, então, para que a gente tenha o AP hoje, vai com tudo pronto, tanto faz ser aqui na Santa Isabel, no centro de Viamão, ou lá em Itapuã, as demandas são as mesmas, apontadas pelo governo municipal, e que tem que escolher dentro daquilo. Onde é que está a participação popular? Nós quando assumimos em 97, não tinha, de fato, o orçamento era só o prefeito que fazia, mandava para a Câmara, não tinha nenhuma discussão com a comunidade. Nós implantamos em Viamão o orçamento participativo, foi quando nós chamamos a população para discutir, dividimos o município de Viamão em várias regiões, e a partir daí nós começamos a despertar a participação das pessoas que não apenas votassem. De lá para cá, né, foi dado continuidade ao orçamento participativo, né, mas eu acho que tem como volto a dizer, algumas questões que nós podemos aperfeiçoar e melhorar. Eu acho que o orçamento participativo pode ser, deve ser, né, ampliado, revisado, reavaliado, mas eu acho que existe aí no orçamento participativo, mas nós temos que aprimorar ele. Eu quero aqui também registrar a presença do Erickson Dornelles. Muito boa entrevista, acredito ser de muita utilidade essa entrevista. Parabéns aí, está dizendo parabéns a toda a equipe aqui da TV Nelson Viamão. Dornelles, Erickson. Obrigado, Edson. Um abraço. Então tá aqui. E o Antônio Sérgio também perguntando aqui. Diz aqui o Antônio Sérgio: olá pessoal da TV Viamão, gostaria de perguntar ao ex-prefeito Ride quais são os projetos caso concorra às eleições de 2012. Ele mora no Jardim Crai. Um abraço ao Antônio Sérgio. Eu quero, aproveitando também essa situação, na 040, hoje tem toda uma discussão, um debate das necessidades de sinalização, de situações ali que previnam, evitem os acidentes. Mas em 97 já se falava desses mesmos problemas. 14 anos se passaram. Em 97, em 2011, o que está faltando, prefeito? Faltando vontade política, competência, administração? Não, acho que foi uma boa pergunta, Carlos. Uma boa pergunta. Tu não consegue fazer em 8 anos, ou até em 16, o que não foi feito. O Viamão não começou há 16 anos. A 040 tem, no mínimo, esses 50 anos aí que tem a 040, né, essa estrada. Então, se tu analisar, né, na nossa gestão, alguém lembra se tinha semáforo na entrada da 32? Foi a nossa gestão que colocou, na entrada da 32. Alguém lembra se tinha semáforo em frente da Isabel de Espanha? Tudo bandeiras. Quem é que não lembra o acesso a Santa Isabel? Quantos acidentes aconteceram na entrada de Santa Isabel? Tanto material quanto de morte. No acesso da Sicília? Foi nós que colocamos. A nossa gestão, lá em nossos 2 governos, nós colocamos semáforo na 31, na 32, na 36, Isabel de Espanha, na parada 42, na volta da Figueira, na 44,
e em frente da Escola Farroupilha. Portanto, não deu para fazer tudo. Agora, nós iniciamos um processo considerável. A maioria dos semáforos que tem na 040 foi colocado na nossa gestão. Gestões anteriores não tinham colocado nenhum semáforo, para não mentir, em frente da 40, ali onde hoje é Igreja Universal, ali parece que o Miguel Ali tinha participado no processo lá, ali tinha um semáforo. Então nós, na nossa gestão, quando nós revitalizamos a SMT, quando nós criamos, Viamão foi um dos primeiros municípios a criar a Secretaria de Transporte, nós municipalizamos o trânsito em Viamão, com palestras nas escolas, quando nós criamos Sinal Verde para a Vida, que era um grupo articulado de SMT, educação, articulado com os taxistas, com a empresa Viamão, com os transportes escolares, discutindo e orientando dentro das escolas. E iniciamos a primeira Marcha pela Paz no Trânsito, né, que hoje já está na sua 8ª, 9ª edição, enfim, não estou lembrando exatamente. Então nós iniciamos um processo importante, né? Nós tínhamos azulzinhos na época nos acessos principais das escolas, seja aqui na Santa Isabel, seja na Cecília, para ajudar o estudante a atravessar a rua com cuidado nas horas, nas entradas e na saída das aulas, enfim. Então nós iniciamos um processo importante. E falta alguma coisa? Com certeza, falta alguma coisa. Inclusive da nossa época, tem uma dívida, o BIG tem uma dívida conosco, que quando o BIG veio para Viamão, nós condicionamos, nós exigimos, não só o asfaltamento da Barreto Viana, que hoje é uma obra que nós conquistamos para a região da Cecília, como exigimos, como condicionamos um semáforo em frente do BIG. Bom, eu saí do governo, né, e eu sei que ficou o processo em discussão com o DAER, e parece que hoje, cobrando deles, parece que o projeto já está pronto, do BIG, o BIG está em dívida com o nosso município. Eu acho que cabe a nós, Poder Público Municipal, agora Poder Público Estadual, DAER e comunidade, exigir que a semáforo seja colocada ali o mais rápido possível, que é um dos pontos mais críticos, né, de morte, inclusive, que é ali na redondeza do BIG. Tem dois questionamentos falam de questão. O Clóvis aí pergunta sobre a questão da falta de professores aí. O que o senhor acha da educação, no modelo de educação atual? E o Edson Dornelles pergunta aqui, gostaria de perguntar ao ex-prefeito Ride sobre o que ele acredita ser os próximos investimentos na área da educação e o que foi feito no governo durante esse tempo. Quer dizer, quais são as prioridades agora, como está a situação e o que foi feito até então para melhorar a educação? Foi só pintar a escola? Não, né? Nós, quando assumimos lá atrás, praticamente, em primeiro lugar, salários atrasados. Vamos lembrar que nós pegamos a folha de Viamão com 4 folhas de atraso. Quer dizer, nem pagava salário de professores. Então, primeira coisa por aí. Fizemos um plano de carreira para os professores, para os servidores de Viamão, da educação, né? Onde qualificou, onde na época vinha professor de outros lugares para fazer concurso em Viamão, porque o salário era razoável, era bom o salário que nós iniciamos com o plano de carreira, né? Criamos vários projetos, vários programas, não só praticamente reformamos, né, todas as escolas na área urbana e na área rural. Nós tínhamos escolas na área rural que não tinha luz, que não tinha água, eram escolas ainda do tempo das brisoletas, né? E hoje praticamente toda a rede, né, municipal, com a continuidade dos nossos 2 governos agora, do governo Alex, praticamente toda a nossa rede municipal, as escolas estão, né, reformadas, ampliadas, falta alguma coisa sempre, né, que é o caso agora do Pasqualini, está em reforma também, mas criamos o EJA. Viamão tinha milhares de pessoas que eram analfabetas. Foi o nosso programa, primeiro com a Esther Gross, né, nossa grande educadora, reconhecida a nível internacional. Nós contratamos ela para iniciar um processo de alfabetização em Viamão, dando um curso de formação aos nossos professores, e nós tivemos uma grande parcela da população que voltou a estudar. Praticamente todas as nossas escolas, elas estavam abertas ao EJA. Hoje, temos que rever, de certa forma, né, o EJA não teve uma continuidade, uma acelerada como nós gostaríamos, mas nós queremos rever isso aí na área da educação. O EJA é fundamental. Educação, alfabetização, povo alfabetizado é povo culto. Se nós queremos desenvolver uma sociedade, tem que partir da educação. E eu acho que nós temos ferramentas importantes. Eu acho que Viamão hoje tem capacidade, né? A arrecadação de Viamão hoje, comparando com a que nós pegamos, quando assumi em 97, era 19 milhões de arrecadação. 19 milhões de arrecadação.
e por isso não tinha as mínimas condições de pagar os salários dos funcionários. Hoje, a nossa arrecadação já está, não tenho o valor exato agora, mas já passou de 100 milhões. O orçamento já passou de 100 milhões. Então, a arrecadação hoje tem mais receita, é possível, né? É possível investir mais em educação. E nós temos o governo estadual e o governo federal que estão dispostos também. Está aí a luta, né? Está aí a luta do CEPERS, justa, né? Pelo piso salarial nacional dos professores, né? Eu sei que o governo de Tarso tem compromisso, vai fazer, não tem como fazer mágica. Tem o governo federal, né? O governo Dilma, que tem compromisso com essa questão. Está vindo para Viamão uma escola técnica, né? Técnica profissionalizante, que é importante, né? Os nossos jovens não só acessarem as faculdades, que é importante, né? Poderem também se formar no curso superior, mas também terem profissão também, né? E isso faz falta hoje. Nós temos empregos hoje, é o caso da Petrobras aqui, investindo milhões, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nos polos navais, por exemplo, e não tem mão de obra qualificada. Então também essa área também é importante, né? Ser trabalhada. Eu quero agradecer a todos os internautas que estão aqui via Facebook, ao pessoal que está ligando 3435-2655, também ao pessoal que está através do e-mail jornaldeviamão@yahoo.com.br. Infelizmente nós não conseguimos atender a todos, nós estamos atendendo dentro do possível, porque é muito grande, tanto no e-mail quanto aqui no Facebook, não dá para conversar. Mas nós temos uma equipe toda trabalhando junto conosco aqui, que estão respondendo sempre aí à solicitação dos nossos internautas. Paulo Henrique da Cecília está mandando um abraço. Então, grande abraço, Paulo Henrique. Ao Paulo Henrique. E, mais uma vez, repetindo, você pode participar via Facebook do Jornal de Viamão, através do e-mail jornaldeviamão@yahoo.com.br ou através do telefone, também encaminhando a sua pergunta aí, o seu questionamento, mandando um abraço aí para o ex-prefeito Rede, 3435-2655. Prefeito, o senhor falou em desenvolvimento. Em 2000, o senhor inaugurou o Distrito Industrial Viamão e Alvorada. No atual governo, agora neste ano, dia 6 de janeiro para ser mais exato, promete o Distrito Industrial do Cocão. Mas até hoje esse tema de desenvolvimento também parece que está em pauta. Distrito Industrial do Cocão, Distrito Industrial inaugurado no seu governo, e Viamão não consegue desenvolver? Ainda é uma promessa para o futuro? Não tem emprego, as pessoas ainda reclamam que tem que trabalhar fora, ainda consideram-se aqui uma cidade dormitória. O que está faltando então? As empresas não querem vir para Viamão? Eu acho que nós temos que analisar, os distritos industriais são importantes. Nós, quando assumimos em 97, retomamos o distrito Viamão Alvorada. Do lado de Viamão não tinha uma empresa. Não tinha uma empresa. Sabe por quê? Porque faltava legalizar a área junto ao cartório de Viamão para poder oferecer essa área para o governo do estado. Foi o que nós fizemos. Imediatamente nós procuramos ver qual era a situação da área, regularizamos ela, apresentamos ao governo do estado e estão lá instaladas, praticamente as empresas estão lá, elas vieram no nosso governo. Triviale, que é um dos melhores sorvetes, né, que nos orgulha muito como viamonenses, Colchões Cantegril, mais uma fábrica de postes de alumínio, e tem mais uma outra empresa lá no distrito. Mas nós não, de fato, o Distrito Cocão é problemático. Ali precisa de uma infraestrutura. As empresas elas não vêm se não tiver uma boa infraestrutura. E infraestrutura exige recursos, e muito recurso. E ali nós tivemos dificuldade porque Viamão tinha outras dificuldades. Nós tínhamos outras dificuldades preliminares, né, anteriores à questão da infraestrutura, e nós não tínhamos recursos para isso. Nós tínhamos que colocar os salários em dia, nós tínhamos que reabrir o hospital de Viamão que estava fechado, isso precisou de uma parceria. Nós tínhamos que retomar a saúde de Viamão, que estava praticamente todos os postos de Viamão estavam fechados. Nós municipalizamos a saúde, passou a vir mais recursos para Viamão, mas nós trabalhamos buscando empreendimentos para Viamão, independente do distrito industrial. Se tu observares, a maioria
das empresas, das grandes empresas que estão em Viamão hoje, elas não estão no Distrito Industrial, que é o caso da Brahma, e ela veio no nosso governo, né? Iniciou lá no governo anterior, mas consolidou-se no nosso governo. Tivemos que fazer um trabalho com a Metroplan para transformar aquela área de Águas Claras num Distrito Industrial para regularizar, para poder a Brahma instalar. A Rexam, a Latasa não vinha para Viamão, nós buscamos a Latasa. Ferramentas Gerais não vinha para Viamão, né? Quartzolite, que está ali também na 118. Então, na nossa gestão veio muitas empresas, podemos dizer, se comparar antes de 97, o que tinha de empresa em Viamão? E olharmos para agora, que ainda falta mais empresa, falta mais indústria, falta. Mas se compararmos proporcionalmente o número de empreendimentos que vieram para Viamão e o que eles significam hoje na receita do município, é considerável. Agora, é óbvio, temos que continuar avançando, temos que... A questão é um desafio, né? A questão do distrito... Mas essa questão das grandes empresas, prefeito, os quadros, os salários, os maiores salários não são viamonenses. O Viamão acaba empregando aí essas grandes empresas, meia dúzia de empregados, de funcionários com baixos salários. Quer dizer, nós não temos aqui empresa que dê o aporte para captar a mão de obra local. Nós temos que olhar os dois lados. Primeiro, por isso a importância da escola técnica. E mais escolas técnicas temos que trazer para qualificar a nossa mão de obra. Porque não adianta, as empresas elas olham vários fatores. Entre eles a área disponível, a localização e a mão de obra. Não a mão de obra barata em si, mas a mão de obra qualificada. E outra coisa, é verdade que no caso da Brahma, da Ambev, no caso hoje, né, e da Rexam, talvez não tenha dado os melhores empregos, até pela falta de mão de obra qualificada em Viamão, para os viamonenses, mas não deixou de gerar nas terceirizadas um grande número de emprego também para a mão de obra que estava disponível em Viamão, que felizmente por um lado, né, porque ofereceu esses empregos, e infelizmente porque podia ter mais mão de obra qualificada. Mas o importante também dessa empresa que nós vamos considerar é que elas trouxeram receita para Viamão. A empresa tem que olhar os dois lados. Se puder combinar os dois, melhor. Gerar emprego para Viamão e melhorar a arrecadação. Essas empresas, indiscutível, Ferramentas Gerais, por exemplo, pelo que eu sei, a maioria dos funcionários da Ferramentas Gerais são de Viamão. O caso da Mumu também, a maioria dos funcionários da Mumu são de Viamão. Mas passa por um trabalho de qualificação e é indiscutível. O que representa na receita do município essas empresas? Inventa hoje, desce o azar hoje, se a Brahma saísse de Viamão hoje, se a Ambev saísse de Viamão hoje. Como é que ficaria a receita do município? Né? Ou uma Ferramentas Gerais. Pela ordem que eu sei, a primeira receita do município hoje é a Ambev e a segunda Ferramentas Gerais. Se não houve alguma mudança na hierarquia. Mas concordo contigo, é um trabalho permanente, isso não é mágica, não vai se dar no processo de mágica, tem que ser um trabalho combinado e nós temos que usar isso, né? Acho até que o governo municipal, junto com a Alvorada, está usando isso, né? Quando fez um movimento articulado com a CIV, inclusive, com as associações comerciais e industriais, cobrando do governo do estado, porque muitas vezes os investimentos vão para os municípios com respaldo e com apoio dos governos do estado também. Então, acho que tem que partir do município, mas tem que saber trabalhar essa relação com o governo federal e com o governo estadual, que acho que pode nos ajudar aí muito. Nós, por certo, tem aqui, porque estavam falando, o shopping vai vir só para nós. Esperamos que venha. Pelo que se sabe, está tudo avançado. Tem alguns problemas ali de exigência, né, do DAIA, que está correto, que é a questão da segurança da 040, tem que ver se consegue mediar, né, viabilizar para que eles venham, mas que não deixem, não fazer que nem o Big, né, que veio até agora ainda está essa situação do trânsito. Então não adianta trazer desenvolvimento e também trazer problemas. Então tem que trazer desenvolvimento, é importante, o shopping é super importante pelo que ele representa de equipamentos, de serviços e de né, possibilidades para a nossa população e comunidade, mas temos que levar em conta sim a 040, o que vai trazer de repercussão no trânsito, nos acidentes. Estamos vendo aí agora mesmo, está na imprensa de Viamão, né? Questão do Escola Farroupilha, mais uma vítima, né? 3 jovens que foram acidentados no 040. Então isso aí é permanente, é diário, e eu acho que nós temos que nos preocupar com as duas coisas, né? O Alexandre, por e-mail, nos pergunta, posto 24 horas é sonho? Posto 24 horas é uma luta que temos que fazer. Temos que fazer essa luta, eu acho que... A atual gestão não quis, né? A atual gestão, a UPA,
Não, na minha época não tinha UPA. Não, a atual gestão. É que tem alguns condicionantes, né? Tem alguns condicionantes. Para que tenha a UPA, tem alguns condicionantes. Nós estamos com um problema hoje sério, que é o Hospital de Viamão. O Hospital de Viamão está quase fechando as portas. E a Prefeitura repassa para o Hospital de Viamão 300 mil reais. O Governo do Estado, o Governo Federal repassam também, mas o hospital está alegando, e eu acredito até, pela demanda que tem em Viamão, pela emergência, pela falta de leitos, pelo problema, pela população que é o nosso município, esse recurso não é suficiente. Então, essa é a questão, né? Hoje, tu cria uma UPA, mas tem que ver as duas coisas. Eu acho que se puder, em primeiro lugar, tem que manter o hospital funcionando. É uma questão de honra para nós, uma questão de necessidade. Primeiro, vamos manter o hospital aberto, vamos melhorar o Hospital de Viamão, tem que buscar recursos para ele. Eu acho que se puder, tem que buscar recursos, que não dá para negar que é importante, que é necessário. Então, eu vou aproveitar essa sua fala para lhe fazer o seguinte questionamento. Onde é que está o problema que nós não conseguimos que os nossos legisladores e o nosso executivo vá, já que estão no governo federal, governo Dilma, no estado, buscar esses recursos, que nós temos recursos? Eu acho que é por aí o caminho. Eu acho que, de fato, só do município é impossível. Não há como fazer milagre. Então tem que haver vontade política. Tem que haver mais mobilização da sociedade de Viamão, não só poder executivo, legislativo, sociedade. Eu acho que a cidadania tem que participar também mais, né? Nós temos o Conselho de Saúde. Ninguém participa do Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde tem que se abrir mais, tem que ser mais público, as reuniões têm que ser mais convocadas, tem que haver mais participação, porque a população tem que participar. Aonde a população participa, as coisas acontecem mais. Não podemos ficar esperando só pelo governo. O governo tem que fazer a sua parte. Agora a sociedade, a cidadania, tem que se mobilizar também, tem que lutar por isso. São 21 horas e 48 minutos, estamos aqui no estúdio da TV Viamão, na estreia do programa Em Foco, conversando, batendo esse gostoso papo com o ex-prefeito Ride e com os internautas, né, pelo Facebook do Jornal de Viamão, através do e-mail jornaldeviamão@yahoo.com.br, através do telefone 3435-2655. Você pode também participar, interagir conosco aqui no programa Em Foco, que todas as quartas-feiras estaremos ao vivo das 21 às 22 horas, tratando sobre vários temas, não só no cenário político, mas com liderança comunitária, culturais, estarão sempre conversando conosco. E por falar em cultura, o senhor, né, foi o que inaugurou, né, o Teatro Municipal. Qual é o sentimento de hoje, Viamão não ter um teatro? Nós herdamos, na verdade, né? Eu acho que a cultura em Viamão, e a gente tem que ter humildade de reconhecer, acho que o falecido, saudoso Tapir Rocha, na gestão PDT, fez um trabalho muito importante no resgate da cultura em Viamão, no seu governo, quando criou, a partir de experiências já, né, da comunidade, o Arraial da Alegria, Festival de Música de Viamão, nosso querido saudoso Pardal, né, foi destacado, foi descoberto a partir desse festival, a meia maratona, que era referência nacional, né, Viamão era referência nacional, enfim, várias coisas que, Rua do Lazer, Desperta Viamão, enfim, e aí depois teve governos que, né, posterior, que zerou com isso tudo. Quando nós assumimos em 97, não tinha nada disso em Viamão. Nós tivemos que humildemente retomar, né? E retomamos a questão do Arraial da Alegria, a Rua do Lazer, a meia maratona, futebol de várzea, os campeonatos, os torneios, enfim, né? Fizemos poesia no ônibus, enfim, várias atividades nós fizemos, nós buscamos a questão do teatro, chegamos a fazer em parceria, inclusive, teve um período que nós fizemos o Teatro em Viamão, festival de teatro, inclusive, articulado com umas pessoas do teatro que faziam esses eventos, né? Apoiamos várias vezes, começou no Setembrina, depois chegamos a fazer lá no ginásio, não estava terminado ainda o ginásio na época lá, o nosso ginásio.
Então eu acho que a cultura ela é fundamental, ela é importante. Então eu acho que é uma das coisas que nós temos que retomar. É uma das coisas que a gente tem que fazer essa autoavaliação, essa autocrítica, que nós temos que retomar, né, para a comunidade, que a cultura, tão qual a educação, ela é fundamental, ela é essencial para a formação da cidadania, para a consciência crítica do cidadão, e é dessa forma que nós vamos construir e transformar o nosso município, né, numa sociedade, numa cidade melhor. Deixa eu colocar aqui também o Alex Vaz, eu já tinha dito aqui, eu tinha perdido o Alex, voltando aqui. O orçamento participativo em Viamão, de acordo aí com o Alex, é no par ímpar. Um local fica com a praça, o outro com posto de saúde. É no par ímpar, mais ou menos assim? Eu acho que, volto a dizer, nós temos que retomar o orçamento participativo de uma forma mais ampla, mais participativa, e buscar e que tenha mais recursos disponíveis para ter uma oferta maior, né, de benefício, de serviço à população, que ela participe, que ela se sinta, né, contemplada com as respostas, que o governo provoque a população, mas que dê respostas, né, à altura dessa provocação. Segurança é uma questão delicada aqui em Viamão também, juntamente com a saúde. Segurança, prefeito Rick, esse é um tema, são temas que evidentemente que acho que passa eleição, entre eleição, e sempre vão estar na pauta, porque a situação é permanente, o debate é permanente. Mas nos parece que aqui há uma fragilidade, mais nas ações de segurança do município. Não vamos entrar no mérito da Brigada Militar, que aí o senhor vai me dizer para mim que é problema do Estado. Mas do município. Eu acho que passou aquele período, né? Acho que passou aquele período de nós dividirmos, apenas repassarmos responsabilidades. Nós temos que dividir responsabilidades. Nós temos que somar esforços na busca de soluções, de amenizar o problema da segurança pública. Eu acho que, de fato, nós temos que buscar mais esforços, no caso, junto ao governo municipal, junto ao governo estadual, junto ao governo federal. Pela primeira vez, né, começando no governo Lula, com o ministro Tarso Genro, ministro ministro que defendia a segurança pública também, ministro da Justiça, né, criou-se possibilidades e recursos para os municípios que apresentassem projetos, que é o chamado PRONASSE, para poderem ter recursos para os municípios. Pela primeira vez o governo federal se apresentou como alternativa e como somatório para ajudar os municípios a buscar melhorias na área de segurança pública. Então nós temos que aproveitar, e o ministro Tarso Genro foi para a educação, ou melhor, da educação foi para a justiça, hoje é nosso governador. Então nós temos... PRONASSE não se emplacou. PRONASSE não emplacou, tivemos problemas, tivemos dificuldades, enfim, de projetos, de articulação, mas isso nós temos que retomar essa questão. E uma outra questão também, em Viamão, certamente é um polo para se discutir isso, que é a questão do meio ambiente. Em 2003, o que eu pesquisei para conversar com o senhor, em 2003, o senhor com um grupo de pessoas se mobilizaram, fizeram uma limpeza no Lago Tarumã. Inclusive, tiraram um sofá do Lago Tarumã. 2003. Nós estamos em 2011. Há pouco tempo, um grupo de pessoas fizeram um abraço simbólico lá no Lago Tarumã. Um local que era para ter um investimento, pois seria, por certo, um ponto turístico de Viamão. E fica sem nada de investimento, fica tirado ao abandono total. Como resolver isso? A questão ambiental, né, eu acho que é um tema, o tema da sustentabilidade. Agora mesmo tivemos um encontro internacional, nacional em Porto Alegre, reunindo cidades, reunindo prefeitos, para fazer essa discussão. O governo Lula, o governo Dilma tem impulsionado, tem oferecido projetos, tem oferecido recursos para essa área, tanto da questão do resíduo sólido, coleta, né, coleta de lixo, coleta seletiva, educação ambiental nas escolas. Então é um projeto, é um programa que tem que ser olhado de uma forma maior, onde passa pelo Lago Tarumã, onde passa pelos nossos arroios. É o caso do Arroio Feijó. Existe o projeto do PAC, né, que está em andamento, onde desde o nosso tempo nós lutamos por isso, mas faltava recurso. O reassentamento daquelas pessoas da beira do arroio para um loteamento popular digno, onde eles possam viver com dignidade e recuperar esses arroios. O projeto
que iniciou conosco, o projeto de saneamento que está sendo implantado hoje pela Corsã, mas em parceria com o governo federal, que é o saneamento de todo o Viamão, na área urbana principalmente, né, que está em andamento, que os esgotos não irem mais para o arroio Feijó, né, para os arroios, para todos os arroios, não ir mais para o arroio, e sim para uma estação de tratamento, que vai ser tratado em Alvorada, junto com Alvorada e Viamão. Então, são projetos que o Porto Alegre está fazendo sua parte lá em relação à Guaíba. Nós iniciamos lá atrás, quando eu era prefeito ainda, nós conseguimos elaborar esse projeto junto com a Corsã, do governo Olívio Dutra ainda. Não conseguimos executar, mas deixamos o projeto pronto. O governo Alex aproveitou esse projeto e conseguiu, né, se apresentar com esse projeto para que o Viamão tivesse seu PAC. Então, acho que tem muitas coisas e com certeza tudo isso depende de recurso. Então, tem que ter muito esforço, muita criatividade, tem que ter muitos projetos. Eu acho que o governo tem que se reaparelhar, tem que se reestruturar do ponto de vista funcional, do ponto de vista organizativo, de qualidade, né, tanto de recursos humanos quanto técnicos, para poder, né, elaborar projetos, e bastante projetos, para as mais variadas áreas, e aproveitar o que nós temos, que nós construímos, né? O governo Tarso, o PT está no governo, eu estou desde os anos 80 lutando para que o PT chegasse ao governo do Estado. Estou desde os anos 80 para que o governo chegasse ao governo federal, que o PT chegasse ao governo federal. Não é só o PT, PSB, vários partidos estão junto conosco governando o país e governando o Estado do Rio Grande do Sul. Então agora é a hora de nós começar a colher isso. É a hora de nós colhermos isso. E como é que nós vamos colher isso? Articulado com a sociedade, articulado com a comunidade, com as ONGs, especificamente nos seus projetos, nos seus trabalhos, com a Câmara de Vereadores, sem vaidades, né? Sem vaidades, tu é do partido A, do partido B. Eu fui prefeito e sempre tive uma ótima relação com a Câmara de Vereadores, com os presidentes de Câmara. Está aí o Atidor que pode dizer que foi o, né, presidente de Câmara do meu mandato. Nós fizemos grandes parcerias, aprovamos bons projetos e sempre convidava ele para, né, era do outro partido, concorreu depois comigo, inclusive. Então acho que nós temos que pensar o nosso município. Nós estamos, né, chegando aos minutos finais do programa Em Foco, mas eu não posso deixar de falar sobre eleições 2012. Queria que aí, em 2 minutos, eu conseguisse nos colocar como é que está a situação do RID, né, do militante RID, porque sabemos aí que é um dos nomes dentro do PT que está forte para disputar as prévias internas. Como é que está a situação e como é que o senhor está vendo as eleições? O PT não sofre um desgaste natural? Sofre, normal. 16 anos de governo, sofre um desgaste, é normal que a população cobre, né, é nós que estamos governando, é nós que estamos 16 anos, então é perfeitamente normal e temos que ter essa capacidade, essa humildade de fazer a autocrítica e admitir, olha, de fato, aqui não conseguimos fazer, aqui nós erramos, né, mas também ter a capacidade de mostrar, olha, fizemos muitas coisas boas, fizemos, né, bastante projetos importantes que mudaram a vida da cidade, que melhorou a vida da população, mas reconhecemos que tem uma estrada enorme ainda pela frente que nós temos que buscar para melhorar. Eu sou, né, dentro do nosso partido nós temos hoje 4 pré-candidatos, né, eu sou um deles, o companheiro Serginho, o companheiro Dedo, o companheiro Robson, e eu tenho a tranquilidade, né, a legitimidade... 5, né, se nós contarmos Ronaldo Ribeiro. Pois eu não sei, para mim, que eu saiba é o Ronaldo Ribeiro, que eu saiba, eu conversei com ele agora, semana passada, ele me disse que vinha para concorrer a vereador. Se tem alguma mudança, enfim, tranquilo também, se for apresentar o nome dele, vamos conversar, vamos dialogar, vamos discutir. Mas eu acho que para o 5º mandato, o PT tem que fazer uma profunda avaliação, uma profunda autocrítica. Eu acho que nós temos acúmulos, nós temos experiência de 16 anos de projetos, de governança, né, para poder apresentar, né, se nós tivermos capacidade de admitir nossos erros e consertar, reparar, nós temos condições de apresentar um ótimo programa de governo e temos condições de fazer um 5º governo, um 5º mandato melhor do que os 4, né, e com certeza um mandato à altura, né, à altura do que Viamão precisa, do que Viamão merece para a nossa população. Prefeito Ritt, eu quero muito lhe agradecer a sua presença, a ter aceito o convite de ser aí
participar da estreia do programa Em Foco. Certamente muitas outras oportunidades iremos conversar, porque além de polícia, é um grande líder comunitário também, e, portanto, vai estar conosco em outras oportunidades, mas quero lhe agradecer muito mesmo por ter vindo e desejar, evidentemente, sucesso aí na sua caminhada e um pronto restabelecimento também. Quem agradece sou eu, né? Quero agradecer essa oportunidade, o carinho de vocês de ter me escolhido para ser o primeiro a ser entrevistado, dizer que é uma honra, que é um orgulho, né? E com muita humildade eu acolho, né, as críticas, né, acolho as sugestões e me coloco à disposição, mais uma vez, da nossa comunidade, do meu partido, para me somar nesse processo. Acho que vai ser um processo tranquilo, democrático. Queremos respeitar todos os adversários, todos os partidos. Acho que todos nós, de uma forma, apresentando os nossos projetos, enfim, do nosso partido, do nosso programa, queremos o bem e o melhor de Viamão. E, portanto, tenho certeza que o resultado das eleições, seja dentro do nosso partido ou seja das eleições gerais, será aquilo que a população entender que é melhor para a nossa cidade. Eu quero agradecer, então, a participação dos internautas através do Facebook, através do e-mail, através do telefone. Nós estaremos ao vivo na próxima quarta-feira, às 21 horas, com mais um programa Em Foco e sempre contando com a sua participação, o nosso agradecimento a todos. E nós vamos estar preparando aí um novo entrevistado, conversando, e nós vamos estar divulgando aí nas nossas redes sociais para que você esteja conosco. Muito obrigado, até a próxima. Boa noite.